acontece? Esse comando de túnel é um outro detalhe que na própria documentação ele explica o porquê do túnel e ele alerta você. Ele diz, ó, essa aqui é feito somente para um ambiente local de desenvolvimento. Porque digamos que você está numa rede fechada, então como é que você vai configurar como é que você vai fazer o seu N8N rodar na tua rede local se você não liberou nada de fora para dentro, né? Então ele te ajuda, ele te facilita, comunicando com um serviço deles, e esse serviço que vai acessar outros serviços como o GitHub, por exemplo, ou o Gmail, e vai te devolver para o serviço rodando na tua rede local. Esse túnel ele vai te servir para isso. No nosso caso ele não vai servir porque a gente está pensando em um ambiente de produção. Eu não quero esse tipo de configuração para a minha aplicação rodando, porque eu quero que o proxy lide com esse problema. Eu não quero fazer comunicação túnel com os serviços dele para esse tipo de coisa, já que meu proxy ele já vai estar funcionando, então não vai ter problema. Então aqui eu já vou remover, certo? Não precisa. O que é que ele faz? Esse aqui é o command, é o primeiro comando que ele vai fazer quando inicia. Eu só preciso do N8N start, sem o túnel. E aqui está o depends on que eu tinha falado. O depends on ele vai te ajudar a saber se um serviço ele rodou e assim que ele rodar, aí sim ele vai startar o serviço que você está definindo aqui. Então é mais por isso. Okay? E a condição dele precisa bater como o status de service health. Tá? O serviço está saudável, está ok. Vamos subir um pouquinho. Eu vou voltar aqui para o Postgres. Eu já vou configurar uma network para o meu banco, certo? Aqui eu vou deixar ok. Eu vou criar aqui uma nova. Aqui eu vou deixar uma network bem padrão mesmo, certo? Cuidado quando você for escrever, pode ser algo errado. Ok. E no caso do N8N eu também vou definir uma network, mas no caso dele vão ser duas. Vou explicar já por quê. Vai ser, obviamente, a network do banco e a network do Nginx Proxy Manager que eu configurei. Que se você for acessar, vamos acessar aqui a máquina, né? Essa aqui é a máquina. Então, se eu dar um docker container inspect, o nome do container, vai ver aqui que tem networks e tem proxy manager, o nome da network. Então, eu vou usar essa mesma network que já existe, ok? Vou botar aqui proxy manager. Por quê? Eu quero que o serviço que fique disponível para o meu proxy seja do N8N. O meu proxy não precisa saber nada do banco, é só o meu N8N que precisa conversar com o banco de dados. Okay? Então, por isso eu criei uma network do banco para ele e para que ele pudesse se comunicar com o N8N. Okay? Então, aqui em cima eu já vou também definir a networks. Vou botar o nome da network e vou definir um name para ela. Deixa o mesmo nome, só para não ficar feio. E aqui também eu vou informar que existe a network Proxy Manager e que ela é externa. Verdadeira. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou voltar aqui para a parte da documentação e a gente vai dar uma olhadinha nessa parte do file, que são arquivos binários que você pode configurar, que você pode acessar no seu servidor, qualquer arquivo que você quiser subir para o N8N e ficar disponível para a tua máquina, se você quiser saber se tem algum problema com o arquivo, se quiser baixar ele, enfim. Vou configurar aqui o volume dele, no caso eu não estou usando o modo root, então vai ser o caminho completo até... Pronto, eu vou pegar esse nome aqui e eu vou adicionar o serviço do N8N aqui, mais um. Se você quiser que fique no local onde está, no mesmo local onde está o Docker Compose, o arquivo do Compose, só botar o ponto. Botar o ponto aqui, barra, e você já vai ter o nome certinho. Pronto. Feito isso, a gente já está bem encaminhado. Pronto. Eu acho que a gente já pode então prosseguir. Ele está sendo chamado aqui
na configuração. Ó, você vai ver em volumes, init data, aí toda vez que ele for criar o Postgres, ele vai usar esse script aqui como script inicial de configuração. Mas o que é que ele está fazendo? É confuso. Você não precisa se preocupar muito com isso aqui, mas resumindo bastante, ele está primeiro verificando se essas variáveis elas existem, se as variáveis ambientes elas foram configuradas e existem, tem valor nela. Então, se o usuário não root existir e a senha desse usuário também existir, então ele vai rodar um comando do Postgres. Essa parte que ele só está habilitando para verdadeiro, caso dê algum tipo de erro, ele vai parar. Aqui o username vai ser a variável ambiente que foi configurada, dbname também é a variável ambiente. Aí aqui ele vai rodar um comando para criar um usuário, todo certinho, que é um usuário novo para ele, e esse usuário ele está garantindo todos os privilégios desse database para esse usuário que ele criou. Ok? Se não tiver variável ambiente configurada, ele simplesmente vai mandar uma mensagem que nada foi criado, então já sabe, é importante para a gente. Então, eu vou voltar aqui agora, vamos dar uma olhada no Env. Não vai ser só isso, ok? Eu vou usar mais coisa, mas eu vou configurar o arquivo Env para a gente agora. Pronto, aqui é o padrão, ok? O usuário, esse aqui é o usuário admin, né? Então, pode ser Postgres, não tem problema não. Aqui é para teste, então eu vou deixar uma senha bem tranquila. Aqui é o usuário que não é o root. Eu vou atribuir um usuário que remeta ao serviço, então vou botar aqui initRem. Pronto. E aqui, na verdade, são as variáveis ambientes relacionadas à primeira autenticação que eu mencionei. Quando você subir o serviço do N8N, você vai ter que especificar esse usuário e senha para que você for primeiro logar, fazer primeiro login. Vou deixar aqui também algo bem tranquilo. Então, já que a gente tem tudo configurado aqui, eu só vou adicionar mais alguns detalhes também. Então, se você voltar para a documentação do Compose, você vai ver que tem essa parte da etapa 6, que é a configuração do arquivo INI. Eu vou querer ela porque ela tem algumas informações interessantes para a gente, ok? Voltando aqui para o nosso env que a gente já estava começando a configurar, vou colocar aqui. Esse folder, na verdade, ele vai ser útil caso você não esteja rodando da forma que a gente está, que é usando o Postgres. Ele, por padrão, quando usa o SQLite, ele precisa desse data folder configurado, onde ele armazenaria os dados dele. No nosso caso, a gente já está usando o Postgres e configuramos o volume, tudo certinho para ele, então não vamos precisar desse. Aqui, na verdade, é o domínio, certo? Você vai botar o nome do seu domínio, se você tiver. Pode ser localhost se você, no caso, não tiver um domínio. Okay. E aqui, na verdade, é o subdomínio que vai pertencer ao endereço específico para essa aplicação do N8N. Vai ser exatamente esse o nome que eu vou deixar para o meu subdomínio, então não tem problema, não precisa alterar. Aqui é a mesma coisa que foi definida aqui em cima. Na verdade, eu vou deixar esse aqui porque ele está documentado, então está mais organizado. E aqui é o Generic Time Zone, que eu havia falado no começo do vídeo. Você pode ter algumas funções específicas, você quer trazer o datetime, então ele vai ter o time zone específico dele. Vamos deixar aqui o nosso. Okay. Pode ver qualquer time zone, lá na Wikipedia tem todas as descrições, fica bem explícito. Aqui é o e-mail que você vai usar para administrador, para os teus certificados de SSL que você for criar. Vou deixar o padrão do nosso canal. Ok. Feito isso, não tem nada duplicado aqui. Temos todas as informações que precisa para o nosso env. Pronto, então temos aqui o nosso Compose. Deixa eu até ver se não tem nada diferente aqui.
Eu vou especificar um name, só para não criar um volume com um nome diferente. Às vezes ele cria normalmente com o nome da pasta que está o arquivo do Compose. Então não é exatamente isso que eu quero, vou deixar o nome para ficar mais organizado. Pronto. Networks também já está aqui, tudo configurado. Opa, quase que eu mudo aqui. Ok. Eu acho que dessa parte aqui a gente já viu todos os comandos, todos os detalhes. Podemos prosseguir para o próprio servidor. Eu vou copiar aqui. Acessando a minha máquina. Eu estou usando o Ubuntu nesse caso, Ubuntu 22. Tem aqui uma pasta de projetos, não tem nada, eu vou criar um nosso. Acessar o N8N, pronto. Aqui eu estou numa pasta vazia, certo? Eu vou dar um htop aqui só para você ver como é que está hoje o consumo da RAM. E a gente vai subir o N8N, esses parâmetros são legais para a gente ir mapeando, ok? Então, vamos criar a mesma configuração que estava lá no Git, que estava nesse padrão aqui. Vou voltar aqui para vocês verem. São esses 3 arquivos, menos o readme. Então vamos lá, vou criar o da Compose. Vou usar o Nano, ok? É o editor de texto do Ubuntu, via terminal. Vou colar aqui o Compose que a gente acabou de configurar. Sem alteração. Aqui é o meu nano.env, que é o nosso arquivo env. Ele precisa estar na mesma pasta que o arquivo do Compose, senão ele não vai pegar. Ok. E agora vamos criar o initdata.sh. Shell script. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Pronto. Você pode listar agora, vai ver que está certinho. Esse SH precisa ser o mesmo nome, tá? Porque aqui você especificou que precisa ser esse initdata, então tem que bater. Ok, então feito isso eu já posso dar o primeiro comando do Compose para dar o up. Up-D, modo de teste, que ele não vai prender o teu terminal na tela, ok? Pronto, está aí um erro que você poderia se deparar. Vou deixar aqui o vídeo até para descrever o porquê. A gente alterou o nome do service. Então aqui vai ser bem importante agora para você ver que isso pode acontecer e acontece pra caramba. Quando eu estou configurando, você definiu o service, ele, ok, mas eu mudei o nome dele. Eu deixei o nome personalizado para mim. Só que no depends on eu especifiquei que ele está dependendo do Postgres, mas ele não existe mais. Tem que ser o nome certinho. Tem que bater o mesmo nome que eu defini lá em cima. Ok? Pronto, na verdade vou editar o arquivo já direto, fica mais fácil. Aqui você vai colocar o nome que você definiu lá em cima. Mesma coisa. Pronto. No meu caso, ele não baixou as imagens porque eu já tinha testado nessa máquina, então para você pode demorar um pouquinho mais, ele vai baixar as duas imagens, a imagem do Postgres e a imagem do N8N, ok? As duas estão definidas como, na verdade o Postgres está definido como a 11 e a do N8N não está especificando uma versão, então você vai baixar mais recente, é importante ressaltar isso. Ok, ele disse que criou para mim, criou a network N8N do Postgres que eu tinha pedido para ele criar, o volume também já foi criado com o nome que a gente tinha pedido, e criando aqui os containers. Eu gosto de especificar um nome porque para mim fica mais organizado. Não gosto quando ele cria com aquele nome padrão dele, default, que eu acho que perde um pouco o mapeamento para mim, né? Então desse jeito fica mais bonito. Então aqui você vai ver que ele já está rodando bem. Aqui estão os 3 serviços, certo? O N8N Service, o Postgres e o Jinx Proxy Manager. Vou aumentar um pouco aqui, não vai fazer mal para vocês verem na tela. Vou tentar ressaltar aqui o nome de serviço, qualquer coisa na edição, mas dá para ver aqui. Então, o que é que você vai poder fazer?
Eu vou querer já acompanhar os logs para ver se tem algum erro, alguma informação nova que eu não sabia. Vou dar um log compose, logs -f. -f de follow, ele vai seguir os logs. Pronto. Aqui ele vai te informar o nome do serviço. Okay. Começou aqui com N8N, ok. E depois o Postgres ele foi rodando aquele script que a gente ia pedir para ele criar. Ele criou aqui, deve ter criado já o usuário, tudo certinho, tudo funcional. Então, seguindo, quer dizer então que nós temos todos os serviços rodando sem problema. Vou dar um PS aqui novamente, ele está up. 1 minuto, 2 minutos. Vamos dar um htop para ver se ele teve muita alteração. Pouquíssima alteração, pessoal. Então, vejam, você tem uma máquina pequena, você pode botar isso até no Raspberry, você pode botar isso até num mini computador que não vai ser problema nenhum. Claro que se você tiver um fluxo muito grande de execução, se tiver muitos usuários usando ao mesmo tempo, talvez o consumo da RAM vai aumentar, mas por padrão dá para ver que ele é bem eficiente, então é muito bom isso, são sistemas que são bem performáticos e isso é perfeito em diversos cenários. Ok, eu tenho o serviço rodando, então o que é que eu faço agora para acessar ele? Bom, como a gente tinha definido, inclusive a gente definiu nas variáveis de env aqui, eu preciso configurar o domínio, ok? Nesse caso específico, eu não preciso apontar meu IP e liberar a porta que está rodando o serviço. Se você não tem um domínio, se você está rodando local, você vai precisar botar, no caso você estiver rodando local, precisar botar localhost, essa porta está no host, certo? Essa aqui é a porta dentro do container, essa porta do host. Okay? Esquerda, host, direita, container. Então, aí você precisaria liberar. No nosso caso, ele não precisa, tem o Linux Proxy Manager, eu vou usar ele a meu favor. O que é que acontece agora? Eu vou para o meu registro aqui de DNS. Eu uso o GoDaddy, então aqui eu posso gerenciar o meu DNS, que é esse domínio que eu criei. Eu vou aqui já copiar o meu IP público e vou adicionar um novo. Aqui o tipo vai ser o A e aqui vai ser o nome do subdomínio. N8N, você vai colocar aqui o IP do teu IP público da máquina, certo? O time to load que você vai poder configurar aqui pode ser o menor possível, ok? Sem muita dor de cabeça. E vamos adicionar um novo registro. Ok, feito isso, então eu já posso configurar meu Linux Proxy Manager para apontar para esse subdomínio. Então eu já vou criar aqui um novo certificado. Let's encrypt. Ele adicionou um formato de tag, certo? Não vou usar o challenge de DNS e eu concordo com os termos. Ele vai criar para você um certificado novo, ok? Com o certificado SSL novo criado, agora vamos para a parte de proxy host. Vou adicionar um novo host, ok? Vai ser o mesmo nome, N8N, o nome do seu domínio. Aqui pode ser HTTP, porque eu vou forçar o HTTPS, não tem problema. E aqui vai ser o nome do serviço. Como a gente pode ver aqui, a gente configurou o nome do serviço do N8N para ser só N8N. Então eu vou copiar aqui já. E aqui é a porta que ele está rodando. É importante saber que a porta é interna, tá? A porta que está rodando dentro do container. Então vamos usar a porta do container. Aqui já vou apontar o certificado SSL. Eu acabei de criar, forçar SSL, HSTS habilitado, ok, nada de avançado por enquanto. Eu posso separar um vídeo no futuro para vocês configurando informações avançadas com o Jinx, vai ser bem interessante também. Nesse caso aqui a gente vai deixar tudo padrão. Feito isso, vamos criar e pronto. Teoricamente nós temos já o nosso domínio apontando para o serviço do N8N e já está acessível ao público, certo? Vamos acessar rapidamente aqui para fazer logo a primeira configuração. Eu não recomendo você fazer isso que eu acabei de fazer agora, porque eu deixei público e depois estou fazendo login. Eu posso barrar esse tipo de coisa
do primeiro login, ok? Aqui, no caso, vai ser a autenticação básica que eu havia mencionado, admin e assim. Vamos fazer o primeiro login. E ele já vai te pedir informações para você cadastrar o seu usuário.